Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Conforme mostra a capa aí nós vamos falar de gurias, até porque a parte dos guris ali tá... Temos uma eleição e tem muita especulação, eu não gosto muito de especulação. E a gente está vendo ali que na política, a coisa está muito parecida com a política partidária, junto com o momento de eleição, né? Aquelas coisas que a gente não gosta muito de ver, mas está acontecendo. Enfim, faz parte do jogo e é isso aí que a gente está vendo e não tem muito o que falar dos guris colorados nesse momento. Tá? No entanto, das gurias, tenho que dizer, nós estamos no meio de uma competição, né? E nós temos que falar de saídas e chegadas. Tá? O Internacional tem a chegada confirmada de uma jogadora que eu disse para vocês que viria. Tá? É a Catrine da Silva Costa, lateral esquerda, meia esquerda também, pode jogar até como volante. Tá? Essa jogadora ela teve passagem por Menina Olímpica, formação dela, né? Corinthians, Osasco Audax, Internacional, Grêmio, tá? Internacional 2018, Grêmio 2019, Minas Brasília 2020, Palmeiras de 2020 até 2023, portanto, 2020 Minas Brasília. 2021 Palmeiras, aqui ó, 18 Inter, 19 Grêmio, 20 Minas Brasília, 21 Palmeiras, 22 Palmeiras, 23 Palmeiras. 3 temporadas no Palmeiras como titular. Tá? Uma minutagem boa, acima de 30 jogos por temporada, o que mostra que ela não só foi titular do Palmeiras, como ela não teve lesões graves, que afastaram ela do campo por um bom tempo. Tá? Isso é bom. Tá? Essa titularidade no Palmeiras, o título da Libertadores que aconteceu, não nessa última Libertadores que passou, mas do ano anterior, tá? Esse desempenho dela no Palmeiras deu ela a oportunidade de ser chamada para a seleção e ela tem 3 jogos na seleção brasileira. Tá? Então uma jogadora que nos fortalece. Ali é de fato um reforço, é uma melhoria de nível, tá? Na posição. Tá? Vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver a diferença. Nós não tínhamos uma jogadora assim. Tá? Nós tínhamos uma grande lateral, que era a Isabela Chagas, mas ela estava com o futebol ainda... né, amadurecendo, né? Tava aparecendo muito bem, mas o Corinthians pegou. Então são águas passadas e ela está no Corinthians. Agora nós não estamos pegando uma jogadora verde, nós estamos pegando uma jogadora madura. Tá? A Catrine tem 25 anos, ela é de 98, a 19 de abril de 98. Então ela tem 25 anos, a Catrine. Ela é uma jogadora, como eu falei para vocês, não resolve a questão da altura, tá? Eu gostaria que ela tivesse uns 10 centímetros a mais de altura, mas ela não tem. Ela tem 1,57, pesa 50 e poucos quilos, né? Levinha, pequenininha, então no jogo aéreo não vai ser o forte dela. E em compensação, no que se refere à parte defensiva, à parte ofensiva, qualidade de passe, né? Cruzamento, no que se refere à qualidade da jogadora, aí sobra, tá? Aí é melhor do que nós estamos acostumados a ver ali na lateral esquerda do Inter e o reforço vem para qualificar. É bom isso, porque o que acontece? Você não fica só no papo com os procuradores da Belém Aquino. Você tem o que mostrar. Ou seja, não só a proposta do Inter é forte financeiramente. O Inter quer muito ficar com ela. Ela já é praticamente um ídolo do feminino. Ela pode fazer uma bela história aqui. O Inter tem boas condições, tá? O Inter não tem aquelas questões ali no Palmeiras que existem, ali os problemas de relacionamento, que eu não sei como que eles estão equacionando isso, né? Então o Internacional é um bom lugar para ela jogar, é um bom lugar para ela competir, para ela disputar título, sim. Eu acho que o Inter pode ir bem melhor nessa temporada de 24. Mesmo que a de 23 não tenha sido ruim, não foi bom no brasileiro, tá? Mas dentro daquela expectativa versus realidade, até que não foi tão ruim assim. A nossa expectativa estava baixa, porque o grupo foi reformulado, né? Reformulação ampla. Porém, nós classificamos e tal, mas saímos do primeiro mata-mata. Tá? Na Libertadores, melhor, acima da expectativa. Em 24, eu acho que nós poderíamos fazer um brasileiro melhor, porque estamos qualificando. E essas renovações que o Inter fez, e que eu já falei aqui para vocês no canal, mais essa contratação, agrega no grupo, e aí fica aquela coisa, ó, Belém, procuradores da Belém, né? Porque se fala com os procuradores. Não é só uma conversa de que nós temos um projeto no futebol feminino para disputar título, para ser forte em 2024.
São ações. São ações que confirmam isso. E isso passa pelas contratações. Então, ótimo. Tá? Mas tem uma saída que eu tenho que comentar com vocês, coloquei na capa, vocês estão vendo. Saída da jogadora Carla Nunes, já anunciou nas redes sociais, anunciou faz mais ou menos um dia e meio, 2 dias, que ela estava de saída do Internacional, agradeceu e tal, uma coisa mais política, mais protocolar, né? Obrigado pela oportunidade, crescimento profissional, vocês me ajudaram muito, retomar minha carreira e tal, mas eu saio do Inter. A meu ver, tem alguma proposta aí para ela jogar. Tá? E aí, como ela percebe que no Inter vai ser difícil, porque tem a Priscila, né? Priscila tá na crista da onda, vamos dizer assim, Priscila. Inclusive, teve uma jogadora, uma centroavante, que andou ganhando prêmio, né? Andou ganhando um prêmio, se não me engano, foi a Jennifer. Eu daria pra Priscila. Esse ano eu daria pra Priscila, e não pra Jennifer. Mas aí é aquela coisa, eu tô considerando o ano todo, né? Eu não sei se essa premiação que foi vencida pela Jennifer não se refere a uma competição apenas. Pode ser o Paulista, pode ser sei lá o que, alguma outra coisa. Mas, se fosse todo ano, eu daria para a Priscila, centroavante do ano. Tá? Então tem a Priscila, e o Inter tem a Sol, que também faz a função de centroavante. Então, como ela tem 32 anos, ela tem que jogar, né? Ela não tem mais tanto tempo assim de carreira, eu acho que ela viu alguma coisa mais interessante para ela e saiu. Boa sorte, tá? Que ela jogue. Gostava muito de tê-la no grupo por causa da habilidade, da qualidade técnica dessa jogadora. A questão física eu achava que tinha que evoluir um pouco mais ainda, né? Diminuir um pouco o peso e tal, mas é aquela coisa. Depois que voltou da Libertadores, eu vi a Carla Nunes jogar gauchão e jogar 90 minutos. Correr, dar assistência, fazer gol. Ou seja, parecia que a Carla Nunes estava on de novo. Parecia que ela estava bem. Inclusive, ela foi relacionada para outros jogos e ela esteve no grupo do Inter da Ladies Cup. Ela estava lá. Ela estava no banco. Primeiro jogo internacional aqui, ó. Inter e São Paulo, que o Inter ganhou de 1-0. Ela estava lá no banco e aqueceu junto com as jogadoras. Estava lá. Tá? Mas ela saiu, deve ser por causa de uma proposta aí. Tá? Bom, falando de entradas e saídas, tá? Vamos falar sobre a Ladies Cup. O Internacional fez uma campanha muito boa na Ladies Cup. Tá? Terminou a fase de grupos, o Inter é primeiro e o Inter está na final, aguardando o outro lado, que é o grupo B. Tá? E o grupo B é o seguinte, vai ser ou Flamengo ou Santos. Tá? Tem um jogo acontecendo já agora, que é Ferroviária e Santos, tá? Lá no Bruno José Damião, Santo André. O outro jogo acontece mais tarde, às 21h30, Flamengo e Seleção do Paraguai. O que acontece? Flamengo e Santos estão com 4 pontos. 2 jogos e 4 pontos. Então, uma vitória e um empate. Tá? Flamengo e Santos, 4 pontos. 2 jogos. Eles jogam agora, né? O Santos deve ganhar da Ferroviária, que a Ferroviária está usando o time quase todo reserva, né? Um misto com algumas jogadoras titulares ali. Daiane Rodrigues, Ingrid, Alarigol, Milena Carioca, algumas jogadoras titulares e o restante reservas. Tá testando a Jéssica Lima, da Ferroviária, fazendo testes, tá? Usando um time até mais reserva do que titular. E por isso a Ferroviária não teve desempenho, está com 0, não tem chance de chegar na final. Então Ferroviária e Santos jogam hoje e o Santos vai tentar ganhar e fazer saldo, tá? E poderá fazer. Tá? O Flamengo, por sua vez, enfrenta a Seleção do Paraguai e também vai tentar fazer saldo, tá? Para tentar chegar na final. Eu torço para que o Flamengo chegue na final, para que a gente possa reeditar a final do ano anterior, né? Que seja Flamengo e Inter e que a gente ganhe do Flamengo. Tá? Como é que foi o caminho do Inter aqui? Vou dar o caminho do Inter. Inter e São Paulo, 1-0. Tá? Depois teve Inter e Cruzeiro. O Inter descansou um dia só e depois pegou o Cruzeiro. 1-1. O último jogo foi Inter e Nacional da Colômbia. 6-0. 6-0 para o Inter em cima do Nacional. O Nacional jogou com uma equipe alternativa. Pouquíssimas jogadoras ali titulares. A maioria tinha algumas jogadoras titulares que eu identifiquei, que jogaram Libertadores, mas são poucas. A maioria são jogadoras do grupo ali, jovens, para testar. Tá? E o que aconteceu é que o Inter ficou em primeiro com 7 pontos. Saldo de gol 7. O São Paulo ficou em segundo. Tá? O Inter, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. 7 pontos. São Paulo, 3 jogos, 2 vitórias, 0 empates e 1 derrota para o Inter. Ficou com 6. Cruzeiro ficou em terceiro, né? 1 vitória, 1 empate e 1 derrota.
ficou com 4 pontos e o Nacional da Colômbia ficou com 0. Então vamos fazer a final. A final acontece no estádio do Canindé e lá, se não me engano, é grama natural. A última vez que eu vi era grama natural. Estádio da Portuguesa, tá? Ali em São Paulo, região que não é de difícil acesso. E a final vai ser dia 10, tá? Dia 10. Como hoje é sexta-feira, dia 8, 9 e 10 é domingo a final, tá? Esperamos que seja o Flamengo. Se não for o Flamengo, vai ser o Santos. Eu até prefiro que seja o Flamengo, porque eu acho que o Santos joga mais, hein? O Santos enfrentando o Flamengo, eu gostei mais do Santos. Achei que o Santos foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, né, tomava mais a bola no setor de meio de campo, produzia mais, chegava mais no gol da Bárbara, né, era mais perigoso. Então, assim, pensando no título do Internacional, eu quero o Flamengo. Não só por causa de uma revanche, mas porque eu achei o Santos melhor que o Flamengo. E o Santos não está para brincadeira, o Santos está botando titular para jogar. Assim como o Flamengo. Então o Santos está botando titular. Flamengo está botando titular, força máxima. Internacional está botando força máxima. Então são esses times que podem fazer a final. Simples assim. Os outros, como eles não usaram força máxima, usaram para testar jogadores, rodar, não chegaram. É isso por hoje. Like, compartilha, se inscreve no canal. Dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Aquele trabalhinho de graça que não custa nada para vocês, mas que me ajuda muito, tá? E até mais, até a próxima, com mais informações sobre as gurias. Daqui a pouco, quando eu descobrir, ainda não descobri, premiação e outras informações sobre o grupo das gurias, que está agitado. Semana que vem, depois da final, deve se definir a questão da Belém Aquino, que precisa renovar. Se ela renovar, nós temos perspectivas muito boas para 2024. O time está se reforçando, está se ajeitando. Tá bom, pessoal? Obrigado, até a próxima.